Depois do medo, vem o mundo. Essa frase não é minha, é da Clarice Lispector. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o medo. Aí você vai dizer, que clichê, né? Vamos lá, mais alguém falando sobre o medo, a importância de abandonar o medo e coragem é ação mais medo. Mas vamos entender a origem desse medo, desse monte de medo que está te impedindo de avançar, que está te impedindo de evoluir na vida, de sair do lugar? Bora lá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e atuo na área com um olhar integrativo sobre o meu paciente. Estamos aqui falando sobre autoconhecimento, a importância do autoconhecimento para uma boa saúde mental. Quando falamos de autoconhecimento, olhamos para nós, conhecemos a nós mesmos. E isso significa também conhecer aquilo que está nos impedindo de avançar. Hoje eu vou falar sobre um dos 3 pontos que eu falei há uns dias atrás. Se você não viu o vídeo, volta ali, acho que são uns 2 ou 3 vídeos aqui para trás, que tem 3 pontos principais que causam sofrimento no dia de hoje e que impedem a gente de avançar. Quer lembrar quais são? A culpa, o medo e o apego. Eu já fiz um videozinho falando sobre a culpa e agora eu vou falar sobre o medo. Por que é que o medo nos impede de avançar? Porque o medo nos coloca em estado de e se. E o e se é o maior vilão para que a gente consiga fazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, aquilo que é necessário para chegar onde a gente quer. Eu já disse também que a ansiedade é a doença do e se. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se não gostarem de mim? E se eu não for bom? E se rirem da minha cara? E se a pessoa me abandonar? E se eu perder o emprego e não tiver dinheiro? E se eu não conseguir? É a doença do e se. Esses e se todos são medos, não é verdade? A gente vive com medo, medo do lugar que não existe ainda. Existem 2 únicos medos que nascem com a gente, que são inatos, que é o medo de altura e o medo de barulhos muito altos. Todos os outros medos a gente aprende. E quando a gente entende que uma coisa é aprendida, a gente entende que a gente pode mexer naquilo que foi aprendido. Não é verdade? Se você aprendeu a fazer uma coisa, a executar alguma coisa de uma maneira, você pode aprender a executar aquilo de uma maneira diferente. Então, partimos do princípio de que os medos que nós aprendemos ao longo da vida, eles podem ser extinguidos ou então trabalhados. Vamos entender de onde vem esse monte de e se, esse monte de medos que a gente tem? Talvez o nosso e se eu não tiver dinheiro, o meu medo de não ter dinheiro, o meu medo de sair de um emprego que é horrível, que está me fazendo mal, e buscar uma coisa melhor é porque eu não vou ter dinheiro. Calma, peraí, eu não vou te dizer, te joga, vai dar tudo certo na tua vida. Não. Eu vou te dizer, se planeje para fazer uma mudança, para ir em direção ao que você quer. Mas entenda, quando você se planejar e quando você estiver preparado para sair daquele emprego, você vai sentir medo. E se não der certo no outro? E se no outro não me pagarem em dia? E se for mandado embora? Entende? O medo, ele não vai te abandonar, mesmo com o planejamento. Então, esse medo que a gente tem de não conseguir pagar as contas se sair do emprego, é porque muito provavelmente tem uma historinha lá no nosso passado que nos faz sentir ele. E como é que a gente vai conseguir agir sobre ele quando a gente olhar para essa historinha? Será que eu cresci numa família onde eu via os meus pais falando da dificuldade de pagar as contas? Será que eu passei necessidade e tive que atrasar conta e ficar com dívidas e me ferrar para conseguir quitar as minhas dívidas? Será que alguém se afastou de mim porque eu não tinha dinheiro? Você entende que esse medo, ele tem um lugar de onde ele nasceu? Lembra que eu falei? Ele não nasceu com você. Ele nasceu de algum lugar. E para você entender esse medo e conseguir trabalhar em cima dele, conseguir agir em cima dele, você precisa entender de onde ele nasceu. Entendeu o raciocínio? Quer ver um exemplo bem simples?
Eu gosto muito de cozinhar. E eu escuto muita gente falar pra mim que tem medo de cozinhar. Eu fico pensando, medo de cozinhar? Como assim medo de cozinhar? Por que é que uma pessoa tem medo de cozinhar? Porque tem medo do que vem em troca. O medo não é de fazer um bolo e errar. O medo não é de tentar uma coisa nova e ela não dá certo. O medo é do que vai acontecer. Então, quer ver? Talvez quando eu era criança, eu tenha feito alguma coisa, não necessariamente um bolo, mas alguma coisa, e tenha, sei lá. Eu dei um exemplo aqui uma vez e eu vou repetir esse exemplo. Talvez eu estava aprendendo a andar de bicicleta. E aí eu peguei e bati na lateral do carro, assim, deu uma amassadinha no carro, e aí alguém brigou comigo. Alguém falou, nossa, que absurdo que tu estragou meu carro e agora eu vou gastar uma fortuna. Pô, eu era uma criança, eu tava aprendendo. E aí eu passei a ter medo de fazer aquilo. E aí talvez hoje eu não tenha medo de andar de bicicleta, mas eu tenho medo de cozinhar. Porque eu tenho medo daquilo que vão me dizer se eu errar. Ou então talvez alguém riu da minha cara e falou, eu não acredito, que coisa absurda, tu não sabe andar de bicicleta, tá aí batendo no carro. E aí eu tenho medo de fazer um bolo e alguém rir da minha cara e falar, eu não acredito que um adulto não sabe fazer um bolo. Entendeu o raciocínio? O meu medo nasce em algum lugar. E quando eu enxergo o lugar de nascimento desse meu medo, eu consigo agir a partir dele. E aí vamos entender aqui que tem um outro ponto que é extremamente importante, que a grande maioria dos nossos medos, eles nascem lá na nossa infância, como esse exemplo que eu te dei aqui. Eu ando de bicicleta e tal. Só que hoje eu não sou mais uma criança. E eu preciso vestir as minhas calças e ser adulto. E agir diante daquilo que vem em troca. E talvez esse seja o ponto mais importante que eu preciso aprender na minha vida adulta. Que é, vamos continuar no exemplo do bolo? Eu fiz o bolo e ele ficou ruim. Ou então, o meu bolo não deu certo, ficou horrível, não cresceu, queimou, sei lá o que, ficou horrível. E aí talvez o meu marido venha pra mim e diga assim, que absurdo, tu gastou não sei quanto com esse bolo, e aí agora a gente vai ter que jogar tudo fora, e é dinheiro que a gente tá jogando no lixo. Aí eu vou sentir medo, vou dizer assim, nossa, realmente, né, aquilo que o meu inconsciente estava dizendo que podia acontecer, aconteceu. Eu vou fazer o quê? Eu sou adulta. Eu vou dizer, olha, eu estou tentando. A minha intenção não era jogar esse valor todo no lixo. A minha intenção era fazer o bolo dar certo. E outra, eu não nasci sabendo. Eu só vou aprender depois de tentar. Eu só vou aprender depois de fazer muitas vezes. Tudo bem, o exemplo do bolo talvez seja um exemplo mais simples, né? É mais fácil a gente encarar, a gente se colocar. Vamos voltar lá para aquele exemplo do começo, de largar o emprego. Talvez tenha um monte de gente dizendo no teu ouvido, não sai do teu emprego, é um emprego muito bom, é um emprego importante, é um emprego que você está estável. E você não quer aquilo. E você tem medo de encarar essas pessoas. Você tem medo de repente ali na frente alguma coisa realmente dar errada e você ter que encarar elas te dizendo, eu avisei, você sabia que isso ia acontecer mesmo, mas eu precisava tentar. E eu, como adulta, eu tenho que saber me portar diante daquilo que vem. É isso que eu falo de vestir as calças. Eu tenho que saber agir diante daquilo que vem de fora. Então, para eu parar de sentir medo, eu preciso saber agir. E saber agir sabendo que talvez o que vem em troca não seja aquilo que eu gostaria. Mas eu sei agir diante daquilo que eu não gosto. Eu sei agir diante de uma pessoa rindo da minha cara por um erro meu. Eu sei agir diante de uma pessoa brava comigo por eu ter cometido um erro, por eu ter feito uma coisa que não foi legal. Eu sei agir porque eu sou adulta. Então talvez falte você se programar para, e se der errado? Se der errado, tá tudo bem. Eu sou um ser humano, todo ser humano erra. E eu tô tentando. E realmente eu fiz uma escolha errada. Que pena, se eu pudesse voltar atrás eu não faria, ou então eu faria, porque eu aprendi com ela. Nós precisamos parar de temer. E essa temerança, existe essa palavra? Esse medo é do outro.
E o outro não pode nos colocar medo. Afinal de contas, quem vive nossas vidas somos nós. Quem deita a cabeça no travesseiro todas as noites sou eu mesma. Não é o outro. Ou o outro tá deitando com você. Tá aqui dentro. Gostou do vídeo? Me conta aqui. Você tem medo de quê? Você tem coragem de me contar qual é o seu medo? Bora falar um pouquinho mais sobre os medos mais específicos? Bora tentar entender um pouco mais como eu consigo abandonar esse medo e avançar na vida? Compartilhe esse vídeo com quem pode se beneficiar, porque eu sei que tem muita gente por aí com medo. Medo de saber, medo de fazer, medo de ir pra frente. Então, bora lá? A minha intenção aqui é disseminar as boas palavras e ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje. Se você compartilhar esse vídeo, se você curtir ele, se você se inscrever no canal, você me ajuda com essa minha missão. Então, era isso. Um beijo no coração e até a próxima.